Ateliê na TV. Oferecimento African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. E pela primeira vez no ateliê, a professora Ene vai dar um show de costura criativa, hein? Trouxe lindas peças, olha, pra você que ainda não conhece o trabalho dela, maravilhoso. Eu tava olhando as peças de maternidade exclusivas. Já já ela vai trazer todos os detalhes das peças, veio especialmente de Santo André. Bom dia, Ene, bem-vinda. É professora Ene, é isso mesmo? Isso mesmo, Ene. Bem-vinda, viu? Obrigada. Eu tava olhando as peças lindas, né? O seu forte é maternidade, então na costura criativa, né? Isso mesmo. Eu crio a linha maternidade, né? Eu tô há 4 anos no ramo, né? E crio peças utilitárias, né? Para maternidade e enxoval de bebê também. A gente está olhando as peças lindas, eu estava até inclusive olhando com a Cláudia, né? Peças que dentro tem a fralda, coloca a fraldinha, coloca o lenço umedecido, peças que a gente acaba utilizando muito aí, principalmente as mamães e as avós de plantão. E hoje é uma pasta porta-documento, é isso? Isso, a pastinha porta-documento, que ela pode servir para a mãe guardar os documentos do bebê, mas também a artesã, ela pode adaptar aí para adultos também. Então pode usar a imaginação aí e fazer para vender muito no ateliê. Porta-documento é muito legal, pode deixar o documento do carro, o documento das crianças, aí pode deixar carteirinha de convênio, aqui, vacinação, exatamente. Ela tem uma parte aqui, né, para guardar documentos maiores, RG e 2 cartõezinhos aqui, ó. Então é uma peça super coringa, super rapidinha e vai pouquíssimo material. Ótimo, bora pra nossa aula que não é todo dia que a Ene tá aqui, né, gente? Isso aí, vamos começar aqui, ó. A gente vai começar pelos materiais do corpo, tá? Eu vou começar pela medida que é de 20 de altura por 26 aqui de largura. Uma vez num tecido principal, uma vez na manta. Aqui eu tô usando a R2, que tem a cola dos 2 lados. Fica opcional você colocar também uma estrutura de TNT, o 120. Eu recomendo para quem tem máquina doméstica, não use o TNT porque aí fica um pouquinho mais grosso para você fazer o acabamento, tá? Uma vez no tecido de forro e aqui eu tô usando o plástico cristal, mas aqui o plástico cristal de 40 você pode substituir pelo translúcido de 40 também, tá? Então são essas 4 partes só para a parte do corpo, tá? Para o nosso bolsinho externo, eu vou precisar de uma medida de 9 por 27. Aqui uma vez no plástico cristal de 40 também. Eu sugiro que seja do 40 para não ficar tão fininho, tá? Para ter maior durabilidade a peça também. Aqui, ó, eu vou usar o viés. Aqui eu tô usando o viés de tecido. Esse meu viés eu corto 3,5, mas o pessoal de casa sei que o viés é um terror aí de algumas artesãs. Você pode substituir pelo boneon ou também pelo viés pronto, tá? O de tecido eu gosto muito e quando você aprender a fazer o de tecido, você não vai querer fazer de outro material. Aqui eu vou precisar de um pedacinho de montana para fazer o fecho. É uma medida de 2 centímetros por 8. O montana ele é 1,5. Aqui, amiga artesã, você pode substituir também, tá? Por uma abinha normal de tecido. Não precisa ser esse material, mas você aí pode substituir, explorar outros materiais para fazer essa abinha, tá? Fica opcional aí para vocês. Vou usar um rebite para um acabamento. E aqui é o botãozinho colchete, que ele chama. O botãozinho colchete ele é em 4 partes, mas você também pode usar o botãozinho de pressão, que esse é mais comum aí na costura criativa, tá? E dá um acabamento lindo, né, para as peças, acabam valorizando demais aqui
as peças artesanais. Exatamente. E esse botãozinho de colchete, você tem que usar uma matriz especial. Então, por isso que eu dou sugestão do botão de pressão também, que fica super legal na peça, tá? Então, gente, para começar aqui, a gente vai fazer um sanduíche aqui que a gente está acostumada, tá? Vai passar esse tecido principal aqui na manta para colar. Eu sugiro que sempre vocês façam essa etapa, um de cada vez para o acabamento ficar bem legal, ficar perfeito. Então, vou passar aqui com ferro, vou fazer a costura de segurança a volta toda. Depois eu vou vir com o meu TNT, passo essa costura e depois com o meu forro. Mas, Eni, o plástico? O plástico cristal, por enquanto, eu deixo aqui no cantinho que a gente já vai usar. Então, montei esse sanduíche aqui com todas as partes. Vou passar a costura em volta toda. Ela vai ficar assim. Tá? Ó, um sanduíche aqui, ó, com todas as partes costuradinhas. Certo? E agora, com isso pronto, eu vou fazer os acabamentos de algumas partes. Então, eu vou pegar a parte principal e já vou usar o meu viés aqui. Gente, o meu viés eu corto no reto, que é o chamado debrum, né? Muitas artesãs aí, às vezes falam, ai, cortar no viés do tecido na diagonal. Eu faço um pouquinho diferente. Então, para esse acabamento aqui, eu corto no reto do tecido. Eu vou colocar aqui, ó, ele rente e vou passar uma costura. Esse é o de 3,5 também? Esse é o de 3,5. Tá. Para todos os acabamentos eu uso 3,5 do tamanho aqui. Então eu venho, passo essa primeira costura, vou virar e vou rebater essa costura aqui na máquina, tá? Vou fazer essa etapa aqui com vocês. Legal que tá um acabamento bem bacana, né? Valoriza, né? Nossa, valoriza viés. muito a peça. Quem tiver aquele viés pronto, pode ser também, Eni? Pode ser o viés pronto. Pode ser o viés de boneon. Aqui no acabamento, a artesã vai soltando a imaginação, tá? Quem não conseguiu anotar todas as medidas estarão no nosso site, né? Nesse caso não tem moldes, mas as medidas todas e o passo a passo, sempre gratuitamente lá no nosso portal ateliernaTV.com.br. Para você que está chegando agora, é só ir lá e conseguir as medidas. Bom, aqui passei a costura, ó, e vou fazer isso para todas as outras partes. Para o plástico, vou pegar o nosso viés aqui e vou fazer o mesmo processo. Aqui na parte de cima, tá? E no nosso bolso. Também você vai aplicar o viés no plástico cristal. vou aplicar o viés no que plástico interessante, cristal. Então, é na parte de cima aqui do corpo e nos dois lados do nosso plástico cristal aqui. Eles vão ficar desse jeito aqui. Também de 3,5. Também de 3,5. Tá. Ó. Por isso que ela fez separado, agora eu entendi. Ela fez o viés no plástico cristal separado. Viu só? Viés aqui e aplicação do viés em cima e embaixo, ó. E aqui a minha parte principal, tá? Aqui, pessoal, vou arredondar essa parte principal do tecido, tá? Eu vou cortar aqui, arredondei as extremidades de baixo. O que eu usei para arredondar, vocês podem usar aí, ó, a fita crepe, tá? Um rolinho, o que você tiver aí de redondo, tá? Tem aquela régua também super legal. Então já arredondei essa parte aqui, vai aguardar aqui no cantinho. Vamos trabalhar com a parte da frente. Aqui, pessoal, vou fazer uma marcação de 4 centímetros contando da base para dentro. Aí vocês podem usar aí uma caneta que apaga. Só no plástico ele fica bem
bem levinho a marcação, vocês não vão enxergar aí em casa, mas de 4 centímetros. Então eu vou posicionar aqui, vou usar um grampinho, tá? Pra eu colocar aqui, não sair do lugar na costura. E aí eu vou passar uma costura aqui embaixo, nessa base. E depois eu vou passar a mesma costura em cima da costura do viés aqui. Então, aqui vocês precisam deixar o ponto um pouquinho do mesmo tamanho para passar no mesmo lugar essa costura. Mas vocês vão entender por que lá na frente, Você tá? quer prender o plástico cristal no plástico cristal com viés, vai. Isso. Tá. E aí eu vou costurar aqui nas laterais também para ficar presinho esse meu plástico, tá? E aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Não conhecia esse jeito de pôr o viés no plástico cristal separado, achei o máximo. Interessante, né? Então ele Até fica... para quem faz produção, né, Anny? Já faz um monte já e deixa faz lá. um monte, Tá. exatamente, com a máquina. Por isso que é bem rapidinho de fazer. Então, gente, prendi aqui e agora eu vou fazer as marcações aqui Olha aí pro do meu seu lado bolso. na televisão, é isso mesmo, olha lá. É, ó. Tá bem mostrado ali, né? Tá. Ótimo. Eu tenho um molde aqui que eu fiz com o tamanho do cartão, tá? Então aqui, gente, vocês vão estar costurado só nas laterais e aqui nada, certo? Então eu vou fazer uma marcação dessa extremidade para dentro de 1 centímetro e vou posicionar esse meu molde, que tem 8,5 por 5,5, tá? Então eu coloco ele aqui, vou passar essa primeira costura de 1 centímetro, né, da extremidade para a borda e uma costura aqui para fazer esse canal do meu cartão. Depois eu vou passar aqui para o segundo, vou encaixar bem nessa extremidade aqui, dessa costura que eu já fiz, e vou passar a segunda costura. Porque o legal vai ser 2 cartões e aqui vai caber o RG, tá? Então, prontinho aqui o meu cartão, o meu bolso, né, da frente, eu já venho e vou fazer algumas marcações aqui na parte das costas. Esse eu reservo por enquanto. E vou fazer algumas marcações aqui na parte das costas. Você pega as costas, vai achar um meio aqui. Achei o meio. E eu vou pegar minha régua e vou marcar 3 centímetros para baixo. Mas, Anny, por quê? Para eu colocar aí a marcação do meu fecho, tá? Então, eu vou marcar 3 centímetros e marco aqui, certo? E aí, gente, eu vou vir com o meu fecho, eu vou posicionar aqui e vou fazer uma costura, um quadrado aqui, tá? Não costurem muito para cima aqui do viés, tá? Para não ficar feio o acabamento. Faça um quadrado aqui, porque é onde a gente vai colocar o nosso rebite, tá? Mas isso tem que estar costurado, porque só o rebite não vai segurar aqui, tá? Então, a minha peça, depois dessa etapa, ela vai ficar assim. Ó. Com esse acabamento bacana, né? Com esse acabamento aqui. E aí, gente, é onde eu vou colocar o meu fechinho, tá? Então, eu coloco aqui o meu fechinho do botão colchete. Como que eu faço a marcação? Eu vou unir. E aí, a partir desse botão aqui, eu já vou marcar o botão lá de baixo. Então, eu vou marcar aqui, tá tudo ok, beleza, já coloco o botão nessa etapa, tá? Se quiser deixar para a etapa depois que eu fechar a peça, fica mais complicado de colocar. Então, aproveita essa etapa aqui e já coloque, tá? Quem usar o botão de colchete, esse pequenininho, faça um reforço no plástico, tá? Um reforço que eu falo é com um pedacinho do próprio plástico, fazer um reforço aqui para essa peça, com o tempo, esse botão não sair, tá? Isso é muito importante.
Então, marquei aqui, vou unir as partes. As duas partes, a minha frontal e o meu corpo de trás. Eu vou passar uma costura a volta toda aqui, menos aqui no viés, né, gente? Aqui, ó, prendendo. E aí eu refilo esse pedacinho de plástico que sobrar aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar o nosso viés, tá? Para fazer o acabamento a volta toda. Aqui, pessoal, tem um pulo do gato pra gente fazer um acabamento bem legal aqui nas extremidades, tá? Então, eu vou virar a peça a parte das costas pra cima. Eu vou encaixar o viés aqui, ó. E eu vou deixar uma pontinha, um centímetro aqui, tá? E eu vou virar ele lá pra baixo. E aí eu vou costurar, vou passar o meu viés, tá? E aí não esqueça, o mesmo processo eu tenho que fazer para outra ponta, tá? Então aqui eu vou tirar, lógico, o que sobrar do viés. E aí vou fazer a mesma coisa, 1 centímetro aqui, vou abraçar a minha peça, tá? Depois disso, e aí eu continuo a costurar, vou dar retrocesso no início aqui e no final, tá? E aí a gente vai desvirar aqui e vai rebater o viés a volta toda. E aí eu já tenho a peça pronta, tá? Depois que eu rebati esse viés. Olha como vai ficar o acabamento aqui, tá? Dessa lateral, certo? E aí, gente, o legal é que às vezes a gente corta a linha aqui e fica ainda a linha aqui pra cima. Vocês podem vir com isqueiro, né, nessas linhas que sobram aqui e dar uma chamuscada, tá? Com a parte sempre azul do isqueiro. E aí fica sem linha nenhuma aqui na peça. E aí fica o acabamento perfeito. Olha que peça linda, solta as palmas aí, a Anne deu um show aqui, ó. Primeira vez que ela veio aqui, mostrou uma peça super útil, maravilhosa. Queria aproveitar aqui e já colocando o The Instagram dela, mostrar as outras lindas peças que gentilmente a Anne trouxe aqui. O The Instagram dela é Atelier for Baby, tudo junto, tá?